Amadas irmãs, amados irmãos, nosso querido presbíteros de nossa arquidiocese, também os que são membros das ordens, congregações e institutos que aqui estão, formamos um único presbitério a serviço do povo de Deus. Renovo a minha saudação nesse dia, nessa quinta-feira santa, quando, como em tantas outras igrejas, nesses dias ou os dias anteriores, esse povo se reúne para celebrar a sua fé. Nesse momento, gostaríamos de acolher esta palavra, antes de tudo, essa consciência tão bela como nos exprime a segunda leitura de hoje. Em Cristo e por Cristo somos todos um povo sacerdotal. Mais do que nunca na igreja, precisamos reafirmar essa verdade da nossa fé e assumir essa realidade na nossa vida, no nosso trabalho pastoral, na nossa evangelização. Pelo santo batismo, todos nós somos este povo de sacerdotes, que vivemos a nossa fé, louvamos e elevamos nosso culto a Deus, testemunhamos a presença de Cristo e o seu reino. Antes de tudo, nesse dia, queremos agradecer a Deus pelo nosso povo, por nós que formamos o povo de Deus, cristãos leigos e leigas, consagrados e consagradas, ministros ordenados. Aqui reunidos, como sinal de unidade e de comunhão, estamos todos nós aqui representados. Somos o povo sacerdotal redimido por Jesus Cristo, que tem essa missão tão bela. Nesse povo sacerdotal, somos todos chamados a termos o olhar fixo em Jesus, como nos recorda o Evangelho. O anúncio, a proclamação da palavra de Deus, Cristo ungido e o consagrado, como somos todos nós, povo de Deus, eis aí o sentido também dos olhos hoje, da bênção e da consagração. Nós que somos ungidos e consagrados através desses olhos, do batismo, da unção dos enfermos, do crisma, nós nos voltamos todos para este que é o centro. Celebraremos agora então o grande mistério da fé, da paixão, da morte e da ressurreição, a Páscoa do Senhor. Então nesse dia também, como povo de Deus aqui reunido na sua comunhão, na sua fraternidade, olhar para esse Senhor que dá a vida por nós, com os olhos fixos nele, sabendo que hoje, nesse tempo, aquilo que Jesus anunciou e proclamou, aqui se realiza, aqui se atualiza. O que acabastes de ouvir, estáis vendo, sou eu, o Cristo Senhor, o enviado do Pai. Neste povo sacerdotal, nós temos os sacerdotes, aqueles que recebem o sacerdócio ministerial. Eis porque nesse dia em que Jesus com os 12, na última ceia, institui o sacerdócio na Eucaristia e a Eucaristia no sacerdócio. Há um liame muito profundo, aliás, os dois não se separam, porque justamente a Eucaristia é o sinal da unidade da comunhão. Estamos aqui celebrando a Santa Eucaristia. Hoje a igreja reza e pede pelos seus ministros, sacerdotes, estes que dentro do povo foram escolhidos e são enviados, foram ungidos as mãos, nós bispos a cabeça, para levar essa boa nova do reino de Deus. Hoje nós queremos olhar com amor a todos os nossos presbíteros, aos sacerdotes. O povo de Deus hoje é convidado, como veremos, no momento do diálogo, das renovação das promessas sacerdotais, onde o povo é convidado a rezar sempre. O povo de Deus, esse povo sacerdotal, rezar pelo sacerdócio ministerial, para aqueles que por vocação e graça de Deus foram escolhidos, ungidos, são enviados e estão no meio de nós, como esse povo que caminha juntos. Sabemos muito bem que o sacerdócio ministerial não é poder, não é ascensão social, não é privilégio, mas é doação da vida. Queremos hoje nos apresentar diante de Deus, do seu Filho Jesus, na nossa humanidade, na nossa fragilidade.
Infelizmente, na cultura atual, sonhamos como povo, muitas vezes, sacerdotes não enraizados, nem que vivem na história, como se fossem extraterrestres que caíram no meio de nós. Na verdade, são homens, membros do povo, que vivem a sua natureza humana na plenitude. Por graça, por vocação, deixam tudo, vivem o celibato e servem o povo de Deus. Por isso vamos rezar para que sejamos também compreensivos, sejamos sensíveis, rezemos por eles, pelos nossos, por aquele que está conosco em nossas paróquias, nossas comunidades. Não imaginemos alguém superpoderoso que tudo faz, tudo pode, quando ele também, no seu dia a dia, é chamado a rezar. Muitas vezes vive a solidão, às vezes se sente cansado, muitas vezes não se sente apoiado. Por isso esse dia é o dia da oração pelos presbíteros e da vocação de todos aqueles que são chamados. E nesse espírito de acolhida da nossa vida, nosso ministério, também na nossa humanidade, na nossa espiritualidade, na graça que recebemos, porque tudo é graça, queria lembrar, apenas 2 aspectos tão bonitos que estão na renovação das promessas sacerdotais. Na verdade, tem 2 orações, como rezaremos. A primeira delas é muito importante. Como fazer frente a essa realidade de hoje tão exigente? Um povo de Deus que vamos caminhando numa cultura que, de certo modo, nos é desfavorável, nos é agressiva muitas vezes, onde no meio da sociedade, infelizmente até no nosso meio das comunidades e paróquias, somos rejeitados às vezes por atitudes, por fidelidade ao Evangelho, por opções que temos. Diz uma das orações, a primeira graça que pede quando renovamos é para que sejamos cada vez mais configurados e conformados a Cristo, vivendo a intimidade com Ele. Essa graça que recebemos no dia da nossa ordenação sacerdotal é um processo de crescimento e de maturidade que vamos aprendendo ao longo dos anos, conformando-se mais a Cristo, ao Cristo bom pastor, ao Cristo mestre, ao Cristo santificador. Qual seria a nossa força? Qual seria o nosso testemunho? Onde estaria a nossa autoridade de sacerdotes? Se não nessa conformidade, configuração, essa proximidade com Jesus, sendo fiel a Ele, ao Evangelho, na igreja e na comunidade. Então, antes de tudo, com o nosso povo todo, juntos, que somos esse povo sacerdotal, pedir essa graça, para que os que estão no caminho da formação, cada vez mais compreendam que conformar-se a Cristo significa viver como Ele viveu, anunciar como Ele anunciou, santificar e curar como Ele santificou e curou, louvar a Deus como Ele louvou, celebrar a Eucaristia, viver o perdão e a misericórdia. Conformar-se a Cristo, diz a oração, é a entrega da vida. E por quem? O que causa hoje nos faz entregar a vida? Até no meio de nós nos iludimos com tantas causas, mas qual é a causa verdadeira? Senão a entrega da vida, e a oração diz assim, por amor. O sacerdote deve amar muito, nós devemos amar muito. Se não for por amor, será apenas um ofício. Se não for por amor, nos frustraremos. Se não for por amor, tudo parecerá pesado. Se não for por amor, perderemos a vida. Então, antes de tudo, pedir essa graça e peço ao povo de Deus que reze pelos seus padres, seus presbíteros, sacerdotes que estão aí no meio de nós, como esse povo que caminha, nas suas fragilidades, mas sobretudo nas suas esperanças, no testemunho, para que permaneçam fiéis. A segunda justamente fala, e é bom lembrar nos tempos de hoje,
para que sejamos cada vez mais fiéis administradores dos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus hoje são muito manipulados, instrumentalizados. Eu imagino a dificuldade de cada um de nós para ter clareza desses mistérios da fé, das verdades da fé. No mundo de falsas narrativas, do abuso da mídia como imposição, quase abuso espiritual na verdade, sem levar em conta a realidade das pessoas, a história que se vive, tirando e desencarnando o nosso povo daquela que é a sua vida. O que significa hoje anunciar os mistérios de Deus? E essa fidelidade se expressa depois na coerência com a palavra de Deus, Aquilo que a gente promete, aquilo que você crê, você anuncia. Aquilo que você anuncia, você testemunha. Aquilo que você testemunha, você pratica. Então, pedir hoje essa graça, como vamos renovar daqui a pouco, para que sejamos fiéis a Jesus Cristo. Não nos deixarmos, como presbitério, nos iludir. Hoje vivemos também, nesse tempo cultural dos slogans, das frases feitas, da inteligência artificial, das homilias mal preparadas, quando na verdade a palavra de Deus deve se encarnar a partir, eis aí, os nossos presbíteros são homens engajados na vida, na realidade. Eles sabem o que o povo sofre cada dia, quais são as suas necessidades humanas, necessidades materiais, necessidades espirituais, buscando as respostas, sendo fiel, não instrumentalizando a palavra de Deus para o nosso interesse, ou às vezes interesse de alguns, mas sendo bastante coerentes com essa palavra. Sabemos que hoje muitos de nós pagam preço por anunciarem, propagarem e viverem a palavra de Deus. Celebrar bem o culto da Eucaristia, celebração eucarística que reúne e forma esse povo de Deus, para que todos possam verdadeiramente viver essa comunhão. E, sobretudo, sermos esses bons pastores que dão a vida. Vamos pedir hoje essa graça, para que, de um lado, aumentemos e cresçamos e amadurecemos na nossa intimidade com o Senhor Jesus. Eis aí a importância da oração, eis aí a importância da adoração eucarística pessoal, dos momentos com o povo de Deus, as celebrações como expressão também da nossa oração, Se nós olharmos o povo sacerdotal, nós somos esse povo que celebra, que reza, que caminha, que faz as procissões, peregrinações, que viveu essa quaresma de modo tão intenso. Somos nós, esse povo de Deus, com o nosso sacerdócio ministerial. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a palavra de Deus hoje nos aproxime mais ainda e valorizemos os nossos sacerdotes. Cada um deles que aqui está tem meio ano de sacerdócio, tem 2, tem 3, tem 5, tem 10, tem os que já fizeram 25, 30, 40, e aí vai, Os que já chegaram aos 50, são fases cronológicas, mas é sempre o mesmo sacerdote. Como é bonito vermos o testemunho daqueles que já estão há muitos anos e são sacerdotes há muitos anos, que vão compreendendo cada dia aquilo que é o mais importante, o mais essencial. Que nós, presbíteros, sacerdotes, continuemos firmes, caminhando juntos nessa unidade. E a última palavra, então, unidos, fortalecidos, nesse caminho que hoje a igreja pede. Estamos iniciando em nossa arquidiocese essa caminhada em fidelidade ao magistério da igreja, a igreja, o caminho sinodal. Foi feita já uma primeira etapa nas áreas pastorais, agora temos a área, o momento das comunidades, isso é, voltarmos a sermos esse povo sacerdotal, onde as vocações, ministério e serviço têm o seu sentido. Assim, em comunhão com a igreja, em comunhão com o Papa, com nossa conferência episcopal, temos aí esse ano e o próximo para caminharmos juntos, como povo de Deus, povo sacerdotal. Faço esse apelo para que todos nós, os presbíteros, assumamos esse caminho, essa caminhada.
que na verdade é fidelidade à história dessa igreja particular de Vitória, reconstruindo, revitalizando, reconfigurando e buscando essa unidade, essa comunhão como expressão de uma igreja que é aberta, que é dialogante e que dá testemunho no meio da sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.